O massacre de Eldorado dos Carajás. Este foi o nome que ganhou o dia e o que ocorreu no sul do estado do Pará, no dia 17 do mês de abril do ano de 1996. Uma ação da Polícia Militar para desobstruir uma rodovia que estava ocupada por manifestantes sem terra resultou em mortes. Foram 19 pessoas que perderam a vida de forma direta naquela ocasião, além de outras dezenas que ficaram feridas. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, recordarmos o massacre de Eldorado dos Carajás. Aquela quarta-feira, 17 de abril de 1996, no sul do Pará, teve uma sucessão de episódios que culminou com a morte de 19 manifestantes sem terra no local. O saldo de pessoas feridas superou os 100 registros. O grupo de manifestantes buscava a desapropriação de uma propriedade na região. Reunia trabalhadores rurais sem terra ligados ao MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil. E essas famílias, elas faziam parte de um acampamento que tinha como objetivo a reivindicação de uma fazenda chamada Fazenda Macaxeira, que era o antigo castanhal de propriedade do estado do Pará, mas cedido na forma de aforamento para criadores de gado na região. Era um imóvel bastante grande, 42 mil hectares. E o MST reuniu cerca de 1.200 famílias e reivindicava do governo federal e do governo do estado a desapropriação desse imóvel para o assentamento dessas famílias. Como forma de pressionar o estado e o governo federal pela desapropriação da Fazenda Macaxeira, o MST organizou uma caminhada entre os municípios, saindo do município de Curionópolis, e o objetivo era chegar até o município de Marabá, fica distante 130 quilômetros. E a caminhada ainda percorreu 35 quilômetros e parou num local conhecido como Curva do S, no município de Eldorado dos Carajás, a apenas 5 quilômetros do centro urbano da cidade. E naquele local eles reivindicavam que o governo do estado disponibilizasse ônibus para deslocar as famílias até a sede do INCRA, que ficava em Marabá, distante 95 quilômetros. As negociações se estenderam por 2 dias e, sem o resultado reivindicado, o MST decidiu fazer a interdição da rodovia estadual PA-150 para pressionar o estado a cumprir com as reivindicações apresentadas pelo MST. José Batista Afonso, advogado da Comissão Pastoral da Terra no sul e sudeste do Pará, concedeu entrevista ao Estação História. As idas e voltas na tentativa de diálogo, a falta de consenso e o uso da violência impediram que a negociação pudesse ser concluída de forma pacífica. O então governador do estado, Almir Gabriel, ele então se negou a cumprir aquilo que o MST estava reivindicando. E ao invés de enviar ônibus para transportar as famílias, enviou 2 batalhões da Polícia Militar, um de Marabá e outro de Curionópolis, para fazer então a desinterdição da rodovia com o uso da força. As famílias, então, foram cercadas dos 2 lados. Um batalhão da Polícia Militar vindo do lado de Marabá e um segundo batalhão da Polícia Militar vindo do lado de Curionópolis. Os 2 pontos, as 2 extremidades da pista foram fechadas e, cumprindo ordens do então comandante-geral da Polícia Militar, do então secretário de Segurança Pública e do então governador do estado, decidiram, então, usar a violência para desobstruir a pista. E o resultado final da ação violenta foram 19 trabalhadores rurais sem terra assassinados e mais de 100 deles saíram feridos. Além das 19 pessoas mortas no local do protesto, outras 2 faleceram posteriormente, totalizando 21 mortes decorrentes do massacre de Eldorado dos Carajás.
As regiões sul e sudeste do Pará possuíam um histórico de formação de grupos armados, como ocorreu na época da ditadura militar de 1964 a 85. Foi a região que teve o único movimento guerrilheiro, que chama Guerrilha Rural, que foi conhecida como Guerrilha do Araguaia, que tentou se organizar nessa região na finalzinho da década de 60 e início da década de 80. Esse movimento, ainda no governo militar, tinha como objetivo derrubar a ditadura militar. Esses guerrilheiros, esse movimento guerrilheiro, ele foi sufocado até o ano de 1973, mais ou menos. A região ficou, então, bastante militarizada, né? Qualquer movimento que se organizava nessa região era visto como um ressurgimento da guerrilha, ou um movimento guerrilheiro, ou um movimento comunista. Então o MST chegou nessa região já na Nova República, não foi no período militar. Chegou no final da década de 80, mas ainda existia um aparato militar muito forte na região do Exército, da Polícia Federal e também da Polícia Militar. De forma que, quando o MST chegou, os jornais circulavam a informação que seria uma nova célula da Guerrilha do Araguaia que estaria se organizando na região através do MST. Então o movimento passou a ser visto como um movimento de guerrilheiros e não de luta pela terra. E o fato é que as primeiras tentativas de ocupações do movimento na região foram sufocadas, inclusive chegando à prisão de 6 de suas principais lideranças. Ocorre que, depois de várias tentativas, o movimento deslocou a sua atuação para a região de Parauapebas, a região de Carajás, onde ficava a maior jazida de minério de ferro da Companhia Vale do Rio Doce à época, que é o Projeto Ferro Carajás. E também ficava ao lado do maior garimpo a céu aberto já existente, que era o garimpo de Serra Pelada, onde mais de 30 mil garimpeiros praticavam atividade de garimpagem manual. Então isso provocou uma migração muito forte para aquela micro-região chamada micro-região de Carajás, de forma que, não obtendo resultados positivos no garimpo e não conseguindo emprego no projeto Carajás, muita gente procurava as fileiras do MST para conseguir um pedaço de terra. Dessa forma, o MST teve facilidade de começar a organizar acampamentos muito numerosos. Este contexto, que conecta diferentes momentos e movimentos, também foi um fator com reflexo na ação violenta contra os manifestantes em 1996. Então, o massacre, na verdade, foi uma tentativa de impedir que o MST se fixasse nessa região do sul e sudeste do Pará. Região já muito conhecida por muitos assassinatos no campo, talvez a região com o maior número de assassinatos no campo naquele período. Então, quando a Polícia Militar vai promover a desinterdição da pista, não foi uma simples desinterdição, porque uma desinterdição resultaria em 19 mortos e mais de 100 feridos. Mas, na verdade, havia já uma certa articulação com os fazendeiros e uma intenção acumulada da Polícia Militar no sentido de aplicar uma ação extremamente violenta para que, através dessa ação, o MST desistisse de atuar nessa região do sul e sudeste do Pará. Então, a ação policial ela tinha um viés também político e ideológico, mais do que atrás, melhor dizendo, né, junto com a ação violenta que resultou nas mortes. Faltou a responsabilização pela ação policial que resultou nas 19 mortes, opina o advogado José Batista Afonso. Os principais responsáveis pelas mortes, aqueles que autorizaram a ação violenta, sequer foram investigados, sequer foram processados, como, por exemplo, o comandante-geral da Polícia Militar à época, que é o então secretário de Segurança Pública e o então governador do estado à época. Os três que autorizaram a ação violenta da polícia nem sequer responderam a processo criminal. A ação envolveu 153 policiais militares, entre policiais de mais baixa patente e até coronel. Desse número de 153 policiais, apenas os 2 comandantes dos 2 batalhões foram condenados pelos crimes. No caso do batalhão que saiu de Marabá, o coronel Pantoja, Mário Polários Pantoja, foi condenado, cumpriu parte da pena, depois foi beneficiado pela prisão domiciliar e faleceu de Covid no período da 2020, mais ou menos. E o outro, o capitão que chefiou o batalhão que veio de Curionópolis, também foi condenado. Esse ainda é vivo e cumpre pena, salvo engano, em prisão domiciliar.
Este foi o Estação História de número 255. Origens das informações utilizadas ao longo desta edição: Câmara dos Deputados e Senado Federal do Brasil, Ministério Público Estadual do Pará, além da entrevista concedida pelo advogado José Batista Afonso, da Comissão Pastoral da Terra. Grupo Rádio Web. Produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.